A polícia que, em pese os sucessivos fracassos, diante dos inesperados crimes e saques levados a cabo por Lampião e seus facínoras em território baiano, parecia disposta a reorganizar o esquema de perseguição, tanto que decide mudar a sede do comando das forças em operação no Nordeste contra o banditismo de Uauá para Senhor do Bonfim, sob a chefia do coronel Terêncio dos Santos Dourados, que ali chega acompanhado do capitão Hercílio Rocha e do tenente Oscar José de Sá, à frente de um forte contingente policial, isto é, 1.200 praças e 36 oficiais. A zona onde operam as forças que dão combate ao banditismo é dividida em 5 setores, cujos comandos serão confiados somente a oficiais. Deste modo, as sedes de comando, bem como os locais considerados de risco, ficam guarnecidos com um número suficiente de efetivos, enquanto os contingentes volantes continuavam nas perseguições distribuídos pela Caatinga. Os setores ligados entre si ficariam subordinados ao Comando Geral, com sede em Senhor do Bonfim, dirigido pelo Coronel Dourado, tendo como assistente militar o capitão Hercílio Rocha, secretário o tenente Oscar Sá e intendente Oséias Moreiras de Araújo. Para permanecer atualizados sobre a marcha da campanha, os oficiais comandantes das unidades eram obrigados a ir constantemente a Bonfim. A polícia começa a perceber Lampião na sua exata dimensão e se organizava. O desastre de Queimadas tornaria mais ampla a mobilização de tropas volantes que, em sucessivos encontros, continuariam a sofrer derrotas sobre derrotas. Afinal, tinham pela frente bandidos com tarimba de mais de 10 anos na guerra de guerrilha, tática que até hoje se tem mostrado eficiente e, em algumas circunstâncias políticas, por exemplo, difícil de ser vencida. Ainda assim havia a esperança de que o banditismo tivesse um fim rápido, para a felicidade geral do sertanejo. Em que pesem os fracassos das forças, o editor do Correio do Bonfim, Augusto Sena Gomes, acenava para seus leitores como uma esperança ao dizer que a estrela de Virgulino parece desmaiar. Sena Gomes acreditava que a instalação de estações radiotelegráficas conduziriam a polícia a desbaratar brevemente o bando, vez que os postos de comando espalhados pelo Nordeste ficariam favorecidos por sistema moderno e eficiente de comunicação e que, deste modo, o cerco e derrocada dos bandidos poderia ocorrer em questão de dias ou de meses. O homem de imprensa bonfinense não ponderava em termos de anos, de quase 10 anos. Após a orgia de saque em Queimadas e depois de breve descanso na fazenda Murici, o bando toma a rota leste, chegando ao Arraial de Triunfo, hoje Quinjigue, onde bebem e saqueiam o pequeno comércio. Em Triunfo, Lampião intimou 2 guias a conduzir a súcia até o povoado de Algodões, que pertencia a Tucano. A meio caminho, o bando distancia-se do cabra Gavião, que ia bêbado e a todo instante ameaçava de morte o guia, Domingos Ernesto da Costa, caso este não lhe dissesse onde havia dinheiro e quem poderia ser saqueado no povoado de Algodões. A certa altura, o cangaceiro embriagado e bastante irritado com o guia, saltou do animal em que viajava, encostou o fuzil num barranco, sacou do punhal
e investiu contra Ernesto. Este consegue apossar-se da arma e desfecha várias coronhadas no bandido, que cai no solo, mas não se entrega. Trava-se luta corporal de vida e morte. O vaqueiro, mais forte, igualmente hábil, termina por desarmar o facínora e o atinge com um golpe certeiro de punhal no coração. Tendo se apoderado do que o cangaceiro levava, rifle, punhal, dinheiro e joias, Domingos Ernesto volta escarreirado para triunfo e comunica o fato ao delegado José Pequeno. Depois do saque ao povoado de Algodões, a horda toma o rumo de Mirandela, então distrito de Pombal. Ao amanhecer do dia 25 de dezembro de 1929. Portanto, 3 dias após a saída de Queimadas. Como não existisse ali comunicação telegráfica, o arraial não tivera, até aquela data, conhecimento do revés de Queimadas. Previamente informado de que o destacamento que guarnecia Mirandela era constituído de apenas 5 praças e 1 sargento, Lampião expede intimação lavrada nos seguintes termos: sargento, arretire daí levando seu pessoal, que preciso entrar nesse arraial agora. Se você não sair, ajusta contas com eu, capitão Virgulino, vulgo Lampião. Em pese achasse em condições desfavoráveis, tanto em números de homens quanto de munições, o comandante do destacamento, sargento Francisco Guedes de Assis, repeliu o bando com energia, mostrando disposição de ir à luta. Teria sido este o teor do bilhete enviado aos malfeitores: bandido Lampião, estou aqui com a edificante missão de defender a população do arraial contra a incursão de você e seu bando. Se você entrar, lhe receberemos a bala. Anjo Roque, anos posterior, confirma a versão. Seguimos para Mirandela. Mandemos dizer ao sargento que estava destacado lá que nós ia passar ali sem alteração. Ele respondeu pelo portador que nós podia passar por fora da rua, que ele não botava psiga atrás. Mas se nós entrasse dentro da rua, levava tiro. Isso foi num dia 25 de dezembro. Nós a resolveu atacar. Era o sargento Guedes. Um padre estava na igreja dizendo missa. Disparemos as armas para dentro da rua, que estrondou e avancemos para frente. Lampião arroja-se sobre o povoado, cujo destacamento recebera a adesão de 2 civis, Manuel Amaro do Nascimento e Jeremias de Souza Dantas. Guedes divide a pequena tropa em 3 grupos, colocando-os em 3 diferentes locais estratégicos. Os bandidos invadem o arraial atirando em todas as direções e Mirandela é heroicamente defendida. Ao todo, 17 bandidos contra 6 militares e 2 civis. Tinha que haver debandada e capitulação. A luta tem 2 horas e meia de duração, apesar da desvantagem dos defensores. Em determinado momento, o fogo dos sitiados começa a decrescer. Os bandidos observam e acirram o ataque. Manuel Amaral do Nascimento foi ferido e, enquanto era conduzido pelo sargento para o interior de uma casa, é morto a queima-roupa por bandido que se presume ter sido Arvoredo. Guedes ainda atira no cangaceiro, que pede socorro aos companheiros. Ao notar que os cangaceiros
atendem ao pedido de socorro e abalam em direção à casa onde se homiciara, o sargento Assis corre e se refugia no mato. Jeremias de Souza Dantas, conhecido por Neco, outro civil, também é fuzilado. Labareda, mais uma vez, reproduz a cena. O Lampião entrou pelo centro da rua, junto com Zé Baiano, Luiz Pedro e outros. Zé Baiano tinha sumido de nós 2 dias só e não tomou parte na desgraceira de Queimada. Uns macacos de Mirandela ainda brigaram muito, mas porém terminaram debandando e se esconderam por perto, com um perigo para nós de tiro de emboscada. Morreu nessa briga um camarada pro nome Manuel de Mara. Na realidade quis dizer Manuel Amaral. Matemos um dentro de casa e uns macacos matemos porque pediu paz com um lenço branco na boca do fuzil e ninguém entendeu ou não quis entender. Também cangaceiro não tinha esse negócio de fazer paz no meio das brigadas. Ele teve de morrer, pois esteve brigando. Tomemos uns dinheiro possível num comércio e nas casas. Após sair de Mirandela carregando Luiz Pedro ferido, o bando encontra um ancião de 80 anos vivendo maritalmente com mocinha bastante jovem. Lampião dá uma pisa no velho e obriga a menina a manter relações sexuais com ele. Outros cangaceiros também possuem a jovem. Labareda recorda. Ela estava chorando, porém Lampião gostava de estar com as mulheres chorando. Sempre com Luiz Pedro carregado, os bandidos se enfurnam nas caatingas, indo para esconderijo perto de Pinhões, em sítio denominado Olho d'Água. Luiz Pedro rapidamente se recupera dos ferimentos. Nas vizinhanças de Tucano, por onde Lampião passa, depois do combate de Mirandela, é expedida carta na qual se exigia 6.000 contos sob ameaça de saquear a vila, caso a exigência não fosse satisfeita. Existia em Tucano destacamento com efetivo de 10 praças e o comandante não permitiu que a importância exigida fosse despachada. Manda dizer a Virgulino que se ele tivesse precisão de dinheiro, que fosse pessoalmente buscá-lo. Lampião não foi. Não costumava enfrentar temerariamente tal número de soldados, sobretudo julgando os prevenidos e entrincheirados. Manda, porém, carta-resposta ao comandante do destacamento, repleta de obscenidades. Em seguida, Lampião decidiu que o grupo deveria ir em direção a Curuçá. Passaram por localidade denominada Lagoa do Moinho. Durante a jornada, de fazenda em fazenda, extorquia dinheiro dos sertanejos encontrados. Em fazenda que Ângelo Roque não identifica, ele conta que o bando encontrou uma senhora mãe de 2 crianças, Zé Baiano e Ezequiel, e insistiram em levar a mulher para o mato sob o pretexto de ela lhes mostrar o dinheiro que o patrão havia enterrado. Ângelo Roque resolve intervir em defesa da senhora, argumentando que o que eles desejavam no mato era fazer outra coisa. Os 2 cangaceiros procuram arrastar a mulher, que socorre da proteção de Labareda, segurando pelo embornal, por pouco não o jogando ao chão do animal em que se encontrava montado. Até que ele resolveu intervir com energia. A moça não vai não, só se eu também for. Em razão deste episódio, por pouco não havia desavença entre Labareda e Zé Baiano. Lampião, por seu turno, a tudo assistia com indiferença.
Retomando a marcha, Lampião sugere a labareda, o Ângelo Roque, a permanecer no local a fim de impedir que a mulher seja serviciada e abusada. Assim, Ângelo Roque relata esse episódio. Saíram uns meninos e ela ficou chorando e eu fiquei de junto. Da banda de fora, Lampião apitou como fazia para reunir os cabras, gritando para todo mundo. Os grupos dos cabras da gente não tá tendo mais respeito como já teve. O compadre Labareda tem razão. Nós pode fazer muita coisa, muita miséria, quando for necessário. Mas fazer miséria sem necessidade, não há precisão. E desabafa a Labareda de consciência pesada. Mas, porém, sem precisão, compadre Virgulino, vulgo Lampião, comeu a mulher do velho. Eu, Labareda, também fiz das minhas, que nem gosto de a recordar. No apagar das luzes de 1929, Lampião já se encontrava em território baiano há mais de um ano. Ao cruzar o São Francisco, em agosto de 1928, não havia optado por mudança em sua vida de bandoleiro, agora já não mais deixava dúvidas. Do lado de cá, poderia viver com relativa tranquilidade e segurança. Encontrava coitos onde repousava durante dias, semanas e até meses, sem ser molestado. Formara grande circuito de fornecedores, tanto de gêneros quanto de armas e munições, protetores, informantes e amigos. Amealhava dinheiro suficiente para regiamente obsequiar os que lhe davam cobertura. Seu bando estava em franco processo de crescimento, fato indicativo de ser bem-sucedido. Familiarizara-se com Sergipe, onde era recebido com simpatia por parte das populações rurais e cuja polícia não lhe opunha tenaz resistência. Lampião conquistara novo e amplo espaço e não dava mostras de almejar mudanças. Após as incursões a Tucano, Mirandela e da triste chacina contra os indefesos soldados de Queimadas, em fins de dezembro de 1929, não mais se tem notícias do paradeiro do bando por período de mais ou menos 3 meses. A polícia baiana, ainda traumatizada com as selvagerias de Queimadas, continuava apreensiva e evidentemente temia que nova surpresa ocorresse. No final de janeiro de 1930, a maior notícia estampada pela imprensa baiana e avidamente digerida pelos leitores foi o anúncio feito pela polícia da chegada à capital do crânio do bandido Gavião, morto pelo sertanejo Domingos Ernesto da Costa, na Lagoa da Ema, a 1 légua de Triunfo, cujo corpo foi exumado pelo capitão médico Xavier da Costa, o mesmo que no ano anterior fizeram o levantamento cadavélico dos 5 soldados assassinados em Brejo da Caatinga, município de Campo Formoso. O médico que conduz a cabeça do cangaceiro diz não lhe saber a identidade. As cartas encontradas nos bolsos do bandido nada esclareciam. Havia também muitas orações com as quais o facínora se julgava ao abrigo de perigo. Depois de estudado e classificado, o crânio é exposto no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho
para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.